reserva de 50% das matrículas por curso e turno das 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos provenientes integralmente do ensino médio público com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, e metade para estudantes das escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Além disso, dentre todas as vagas reservadas cotistas, também foi levado em conta o percentual mínimo, correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas por estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Assim, conseguiu-se garantir um número proporcional de matrículas para esses alunos, de acordo com a participação dessa população em cada estado do Brasil. Assim, conclui-se que as instituições do ensino superior no Brasil, ao longo da história, foram organizadas para atender aos interesses de seus governos, o que, em muitos momentos, não significou necessariamente uma política de Estado que, de fato, garantisse a democratização do ensino superior. As universidades públicas de São Paulo, Unesp, Unicamp e USP. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, foi constituída em 76, decorrente da incorporação dos institutos isolados de ensino superior do Estado de São Paulo. Atualmente, tem mais de 40 mil estudantes de graduação distribuídos em 136 cursos nas 34 unidades de ensino e pesquisa. Na pós-graduação, tem mais de 14 mil alunos matriculados em 152 programas, sendo responsável por cerca de 6% da produção científica brasileira. Em cursos técnicos e de ensino médio, tem mais de 2 mil alunos matriculados nos seus 3 colégios técnicos. A Unesp possui campi distribuídos em 24 cidades do estado de São Paulo. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, foi constituída no ano de 1966 e conta com mais de 20 mil estudantes de graduação distribuídos em 66 cursos em 24 unidades de ensino e pesquisa. Na pós-graduação, são mais de 17 mil matriculados em 159 cursos, responsável por mais de 5% da produção científica. Em cursos técnicos e de ensino médio, tem mais de 3.300.000 alunos matriculados em 3.300 alunos matriculados em 36 cursos nos 2 colégios técnicos. A Unicamp possui campi, distribuído em 3 cidades do estado de São Paulo. A USP, Universidade de São Paulo, foi constituída em 1934, atualmente conta com mais de 59 mil estudantes de graduação distribuídos em 321 cursos em todas as áreas do conhecimento, nas 42 unidades de ensino e pesquisa. Na pós-graduação, tem cerca de 30 mil alunos matriculados em 264 programas, sendo responsável por mais de 20% da produção científica brasileira. A USP possui campi distribuídos em 8 cidades do estado de São Paulo, contando com unidades de ensino e museus e centro de pesquisa. As 3 universidades paulistas com origens e características distintas passaram a partir da edição do decreto número 26.914 de 1987, que criou o CRUESP, Conselho de Reitores das Universidades Estaduais, cujo anexo se encontra no final desse relatório. Assim como a edição do decreto 29.598, 2 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre as providências visando a autonomia universitária, anexo 2, a atuar com autonomia plena e de forma conjunta. Até a edição do decreto 29.598, 2 de fevereiro de 1989, as universidades, de forma individual,
precisavam negociar seus recursos por intermédio de seus corpos gestores com o governo estadual, o que ensejava políticas de governo e não políticas de Estado. Nos 3 anos anteriores à edição do decreto 1986, 1987, 1988, dados indicam que as universidades paulistas receberam, em média, cerca de 11,6% do ICMS, cota parte do Estado. A partir do decreto da autonomia, ficou estabelecido em seu artigo 2º que, para o exercício de 89, teriam um orçamento correspondente a 8,4% do ICMS, cota parte do Estado. Após intensas lutas das comunidades, docentes, técnicos e administrativos, estudantes das 3 universidades, a LESP aprovou a Lei de Diretriz Orçamentária 1992 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 1995, a destinação, respectivamente, de 9% e 9,57% do ICMS, cota parte do Estado, sendo que este último valor, 9,57% ICMS, cota parte do Estado, USP fica com 5,0259%, Unicamp 2,1957% e Unesp 2,3447%. Perdura até os dias atuais. A autonomia conferida às universidades paulistas propiciou a ampliação de seus indicadores. Em matéria intitulada Universidades Paulistas 30 anos de autonomia, verificamos que as 3 universidades paulistas tiveram em 2017, comparado com 1989, de 76% nas vagas de graduação, de 12.000 pulou para 22.169 estudantes, 135% de alunos matriculados, de 80.000 para 188.000 estudantes, 188.453 estudantes, 199% nos títulos concedidos, de 9.238 para 27.587 estudantes, de 1.514 nas publicações científicas, de 1.064 para 17.175. Enquanto as suas receitas em valores 2017 observaram um aumento de somente 51%, 6,052 bilhões em 89, 9,11, eu estou falando respectivamente de cada uma das universidades. Em outra matéria, intitulada Dispêndio de Universidades Intensivas de Pós-Graduação, foi apresentada a comparação do investimento por aluno realizada pelas 3 universidades estaduais paulistas em relação às universidades do Reino Unido, universidades públicas, privadas e sem fins lucrativos dos Estados Unidos da América. Assim como o investimento necessário à formação de um aluno de graduação é maior que o necessário para a formação de um aluno de ensino fundamental e médio, o investimento para a formação de um aluno de pós-graduação deve ser maior que o necessário à formação de um aluno de graduação. Desta forma, as universidades escolhidas para a comparação apresentada na matéria foram aquelas com perfil semelhante na relação alunos matriculados na pós-graduação, em relação aos alunos matriculados na graduação. O que se observa é que, enquanto o investimento em 2017 por matrícula na USP, 53.500, na Unicamp, 56.663, e a Unesp, 38.945, a de menor investimento por aluno no Reino Unido é o Imperial College, com 151.113, e a de maior investimento é a de Oxford, com 321.171 e 171. O MIT, que é escola privada nos Estados Unidos, com 638 e com mais 264.
é a que apresenta o maior investimento por aluno entre todas as universidades comparadas. Entre as universidades dos Estados Unidos, tem-se o maior com maior investimento a Califórnia, Los Angeles, 236.136. E a de menor, a de Maryland Cole Park, 106.910. Esses dados mostram que os investimentos por aluno nas 3 universidades paulistas são bem menores do que os investidos nas universidades analisadas, que incluem diversas universidades públicas dos Estados Unidos. Embora tenham dotação orçamentada definida em 1995 de 9,57 do ICMS cota parte do Estado, especialmente a partir dos anos 2000, os valores repassados mostram ser insuficientes para garantir a continuidade do funcionamento dessas 3 universidades, que estão entre as melhores instituições de ensino, pesquisa e extensão no país. A partir da redução em suas receitas, as universidades paulistas necessitaram readequar seus gastos ao novo cenário imposto, sendo obrigado a diminuir seus investimentos ao longo do período recente. No gráfico seguinte, notamos que a Universidade de São Paulo viveu seu ápice de investimento em 2013, quando foram investidos 7 bilhões e 900 milhões. Apesar de um pequeno aumento de investimento em 2015, a tendência continuou sendo de queda, até chegar a 5 bilhões e 500 milhões em 2018, praticamente o mesmo valor investido em 2009, começo da série. Em 2019, estima-se o orçamento de 5 bi 800 milhões para a USP. Caso isso se concretize, será o primeiro aumento desde 2015 no poder de investimento da universidade, acréscimo de 4,7%. Não foi diferente com as outras universidades paulistas. Na Unicamp, o ápice de investimento ocorreu em 2014, quando se investiram 3 bilhões e 600 milhões nas universidades. E assim como na USP, começou a cair constantemente até 2018, quando o valor investido foi de 3 bilhões e 100 milhões. Bebel. Oi? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marcia Eu me Bia. inscrevi para me manifestar sobre a CPI, sobre o relatório da CPI, mas Perfeito. eu preciso ir ao Colégio de Líderes, então eu vou passar meu tempo de 5 minutos para a deputada Bebel. Está registrado. Ok? Senhor presidente, só para me inscrever. Deputado Paulo Fiorito precisa escrever também. Pode dar continuidade. Posso? Registrar a presença do deputado Gil Diniz. Só falta 5 pagininhas agora. Não foi diferente com as outras universidades paulistas. A Unicamp, o ápice do investimento ocorreu em 2014, quando se investiram em 3 bilhões, 6 milhões na universidade. E assim com a USP, como na USP, começou a cair constantemente até 2018, quando o valor investido foi de 3 bilhões e 100 milhões, redução de 13,3%. Para 2019, a estimativa é que a queda no investimento continue. Dessa vez, será de 3,1%, terminando o ano com um aumento de 3 bilhões e 3 milhões, 0,3 milhões, caso se confirme. Em 2011, o orçamento da Unesp chegou a 3 bilhões e 23 milhões, reduzindo para 2 bilhões e 99 milhões em 2014, queda de 7,6%. Em 2014 e 2015, há um leve acréscimo de 0,9% no investido da universidade. No entanto, ele volta a cair e chega a 2 bilhões, 7 milhões em 2018, queda de 10,2% em relação a 2015. Para 2019, estima-se um aumento no crescimento de 7%, indo para 2,9 bilhões ser executado. Mas é preciso ressaltar que a falta de recursos que impactam as universidades paulistas não se caracteriza como mera decorrência da crise financeira que vive o país, mas sim de financiamento e 3 razões centrais.
Ampliações dos alunos matriculados sem aporte de recursos do governo do Estado para as universidades, em que pese a redução da receita das universidades. Constata-se expressiva expansão das vagas e dos cursos nas 3 instituições. A título de exemplo, citamos que a expansão na Unesp, a partir de 2002, criou 8 novos campi, sem o aporte de recursos pelo governo do Estado de São Paulo, tampouco com o repasse de recursos necessários para o seu custeio. Quando a extinta FAENQ, Lorena, hoje EEL, foi anexada à Universidade de São Paulo, a promessa era de aporte de 0,07% da cota parte do ICMS, o que não aconteceu. Para a Unicamp, que criou o campus de Limeira, a promessa foi de 0,05% da cota parte do ICMS, também esquecida. Em 2017 de 12 e 17, o número de matriculados na educação superior pública do Estado de São Paulo aumentou 20,5%, saindo de 173 mil matriculados e chegando a 208 mil alunos. É importante destacar que, no mesmo período, as receitas da universidade caíram 13,7%. O quadro docente não aumentou de acordo com o número da matrícula. O número de docentes cresceu 10,6% em 2012, 2017, e as matrículas 20,5% no mesmo período. Quando olhamos o período mais recente, entre 2015 e 2017, esse ajuste é mais claro, enquanto o número de matrículas aumenta 14,7%. O número de docentes caiu 4,1% no mesmo período. Essa assimetria na evolução de matrículas em relação à evolução de docentes nas universidades públicas paulistas provocou um aumento na relação estudantes por docentes. Se em 2015 havia cerca de 10,3 estudantes por docente, em 2017 aumentou 12,3 estudantes por docente, um aumento de 20%. Em relação ao número de funcionários, o impacto foi ainda maior. Entre 2012 e 2017, o número caiu 12,9%, de 31 mil funcionários para 27 mil, sendo que só em 2015 e 2017 a queda foi 16,6%, de 17 mil para 16 mil. De repasse, descontos indevidos no cálculo. Chama atenção para isso. Descontos indevidos no cálculo do repasse da cota à parte do 9,57% do ICMS às universidades. Cota à parte do Estado. Do repasse do 9,57% do ICMS da cota à parte feita às universidades, o governo do Estado de São Paulo retira do total arrecadado valores correspondentes a programas de habitação, ICMS, juros e multas. ICMS, dívida aditiva, juros e multas, adicional ICMS, Fundo Estadual do Combate à Pobreza e valores de arrecadação do ICMS distribuídos no programa Nota Fiscal Paulista. Eu gostaria só que fechassem a porta, por favor, por causa da manifestação aí fora, só para não atrapalhar aqui o raciocínio da deputada. Só fechasse as portas, algum assessor, ou, se a Polícia Militar tiver também aí, só para fechar as portas, por favor. Pode dar continuidade. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado presidente, o senhor presidente. Os recursos... Foi bom que eu dei uma respirada também, né? Oi? Deu o resto? Pode dar continuidade. Tudo bem, tudo bem. Deputado, presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Eu me inscrevi para falar, presidente, mas eu tenho um outro compromisso aqui, que é
no Colégio de Lídia. Eu vou passar meus 5 minutos de tempo para a deputada Bebel, professora Bebel. Quero deixar registrado que deixo como deputado Jorge do Carmo o último deputado inscrito para falar do PT nesses termos e condições. Deixar registrado. Porque senão toda hora a deputada está sozinha e já tem uns 3, 4 inscritos. Então, deixar registrado como último. Pela ordem, senhor presidente. Em acordado com a deputada, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Sozinha ela não está. Não estou falando que ela está sozinha. Nem ficar. Foi um deputado que vem, passa o tempo e... Mas deu a impressão que o senhor fez a referência porque 2 deputados precisaram sair, ou 3. Mas eu continuo aqui, vou falar. E está registrado também. Obrigado. Eu vou sair e retorno, presidente. Obrigado. Continuando, então. De 2014 a 2018, por exemplo, os valores retirados da base de cálculo das universidades com esse procedimento em relação aos programas de habitação, ICMS, juros e multas, ICMS, dívidas ativas, juros e multas, chegou a 15,1 bilhões, valores nominais, e 17,4 bilhões. Correção IPCA, valores de junho de 2019. Nesse período, as 3 universidades estaduais paulistas deixaram de receber, a valores de junho de 2019, 1,669 bilhões. A USP, 887 milhões. A Unicamp, 383 milhões. E a Unesp, 409, 112 milhões. O governo do Estado de São Paulo não realiza esse desconto e, quando procede o cálculo dos 25% do ICMS para repassar os recursos aos municípios paulistas. Chamamos a atenção também para a insuficiência financeira. A insuficiência financeira é caracterizada pela diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores. Em que pese a responsabilidade pela insuficiência financeira ser do governo do Estado de São Paulo, conforme estabelece o artigo 27 da Lei Complementar 1010/2007, que criou a São Paulo Previdência, SP-Prev, a diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores é de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo. Em 2016, a insuficiência financeira correspondeu a aproximadamente 19,5% dos repasses oriundos do ICMS cota parte do Estado, 9,57%, realizado pelos governos para a Unesp, Unicamp e USP, com um perfil de crescimento que, segundo prognósticos apresentados no relatório final do GT Previdência das Universidades Estaduais Paulistas, a partir dos dados disponíveis à época, deverá alcançar algo em torno de 30%. Isto posto, é necessário que seja cumprida pelo governo do Estado de São Paulo, que preconiza a Lei 1010 de 2007, no tocante à cobertura por eventuais insuficiências financeiras havidas entre recursos das contribuições previdenciárias realizada pelos servidores ativos e o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos. Desempenho das universidades paulistas em rankings. Como visto anteriormente, as universidades paulistas, em um contexto de perda de receita, diminuíram seu quadro funcional, principalmente a partir de 2015. Mesmo assim, elas continuam expandindo e ampliando o número de matrículas nas suas instituições de ensino e pesquisa. Como veremos a seguir, apesar do contexto de crise, as universidades paulistas continuam com desempenho de destaque nos rankings internacionais, sempre se posicionando entre as melhores do Brasil e do mundo. Eu não vou ficar lendo aqui o ranking e fica como está o meu voto apresentado, eu peço então, porque senão a gente fica citando e... Ao analisarmos as classificações paulistas nesse ranking, nós notamos na edição de 2017, as melhores posições das universidades brasileiras foram a da Unicamp, 6ª posição, a da USP,
7ª posição, classificada entre as top 10 do mundo no segmento Ciências e Tecnologias de Alimento. Além do destacado desempenho, a USP ficou entre as 50 melhores do mundo, em mais de 3 áreas. 9ª em odontologia, 12ª posição em agricultura, 39ª em biotecnologia. A Unesp alcançou a 40ª posição em agricultura, 40ª e em odontologia, e a 41ª em veterinária. Já a Unicamp, além da posição de destaque em ciência e tecnologia e alimentos, ocupou também a 44ª posição em odontologia. O bom desempenho não significa para trás quando analisamos outros rankings, que é o Times Higher Education, que é de uma revista semanal britânica publicada pela primeira vez em 1971. No ranking da The Global, onde analisa a universidade como um todo, e não só segmentos, como visto acima, a USP é a mais bem classificada das universidades brasileiras, ficando na posição entre 251 e 300 do mundo. Em seguida vem a Unicamp, em segundo lugar, entre as brasileiras, na faixa 401 e 500 do mundo. Já a Unesp ficou como a 10ª melhor universidade brasileira. Conclusões e encaminhamentos. Modelo de gestão financeira das 3 universidades paulistas, Unesp, Unicamp e USP, é único no país. Há 30 anos, o decreto 29.598/1989 definiu que estas instituições seriam financiadas com repasses do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, que é o imposto de maior arrecadação do governo do Estado. Desde 1995, é repassado às universidades estaduais paulistas o percentual de 9,57% da cota-parte do ICMS arrecadado no Estado. A Constituição Federal garante às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Estou lendo mais devagar, que é a minha conclusão. O artigo 254 da Constituição Estadual define os termos em que será exercida a autonomia da universidade. Utilizar os recursos ampliando o atendimento da sociedade na oferta de cursos e nas atividades de extensão. 2. Representação da comunidade interna nos órgãos decisórios. Dessa forma, questionar a autonomia das universidades, além de ser inconstitucional, é um retrocesso, vistos os importantes avanços obtidos nas últimas décadas. A autonomia da gestão financeira conferida às universidades públicas paulistas garantiu uma certa previsibilidade de recursos, o que permitiu um planejamento a médio prazo dessas instituições. A relativa estabilidade no financiamento possibilitou maiores investimentos nos períodos de crescimento da economia, o que permitiu a formação de fundos de reservas para equilibrar as contas em épocas de crise. Entre 1995 e 2002, a arrecadação do ICMS no Estado ficou entre 60 e 70 bilhões em valores atualizados. Após 2003, acompanhando o crescimento da economia do país, o volume de recursos cresceu de forma consistente por mais de 10 anos consecutivos, permitindo que as universidades
ampliassem o acesso ao ensino superior público. Eu sei que o meu voto não é interessante, deputado Daniel José, mas é exaustivo para uma pessoa ler e fazer o exercício de ter um raciocínio lógico na leitura. Então, como eu estou no término, eu pediria um pouquinho de paciência de Vossa Excelência, se assim Vossa Excelência me conceder. Tudo bem? Obrigada. Segundo o Anuário Estatístico da Unicamp, entre 1995 e 2017, houve uma grande expansão no número de estudantes na graduação. Nesse período, as matrículas da Unicamp aumentaram 98,8%. Na Unesp, a expansão foi de 93,68%, na USP foi de 76,1%. No entanto, em 2015, aconteceu o último aumento real, descontada a inflação, no período no investimento das universidades, quando os valores cresceram 1,7%. De acordo de 2015 a 2018, o valor investido caiu 11,5%. Em 2019, estima-se um aumento de 3,1% em relação a 2018. Mais ainda, em 8,8% inferior ao valor de 2015. Com a diminuição das receitas, as universidades paulistas tiveram que readequar seus investimentos ao novo cenário financeiro. Essa situação as obrigou a usarem parte significativa de suas reservas e a adotarem medidas de contenção de despesas. O número de professores foi reduzido em 10% nos últimos 4 anos. Não está havendo reposição dos professores que se aposentam. O teto salarial da carreira profissional das universidades paulistas, inferior ao dos docentes das universidades federais, cria o fenômeno da migração de número significativo e crescente de professores para as instituições federais. Mesmo assim, a política de expansão de matrícula teve continuidade, que acaba sobrecarregando o corpo docente. Mas, se considerarmos metas previstas nos planos nacional de educação, Lei 13.005, 2014, e Lei 16.279, 2016, que é o Plano Estadual de Educação, estamos muito longe do alcance das metas para a expansão do ensino superior público. A taxa, em 2001, da população de 18,24 anos é ainda 19,9%. Os reitores, professores, técnicos, especialistas estiveram na CPI, compartilhando informações bastante precisas sobre a situação atual das universidades, sobre a produção científica e tecnológica dos projetos de inovação. As universidades estaduais paulistas estão entre as melhores do país e se destacam na América Latina e no mundo, como comprovam os mais destacados rankings nacionais e internacionais. Não se pode atribuir, a última agora, a penúltima pelo menos, não se pode atribuir aos professores e servidores técnicos administrativos e aos atuais reitores a responsabilização de todos os problemas financeiros. É de se ressaltar o fato de que, em que pese a situação de asfixia financeira das universidades estaduais paulistas, parte da crise deve-se à transferência de responsabilidades do governo quanto à insuficiência financeira da Previdência para a gestão ao arrepio da Lei 1010/2007. A Unesp e a Unicamp tiveram um crescimento dos gastos com servidores nativos que supera hoje 30% de seus recursos e que continuam crescendo, sendo pagos dentro do orçamento repassado para o desenvolvimento da educação, quando, de fato, deveria ser suportado pelo orçamento da Previdência Social. O ataque perpetrado na CPI das universidades, caracterizado por posturas desrespeitosas ao trabalho desenvolvido por reitores, pró-reitores, docentes e servidores técnicos e administrativos, não representa
uma posição desse parlamento, muito menos dessa deputada. Portanto, defender o ensino público e gratuito é defender parte importante da história das classes populares, das trabalhadoras e trabalhadores da educação, professores e professoras, bem como gestores educacionais. Nesse sentido, propomos os seguintes encaminhamentos. Ao Poder Executivo. A. Considerar na base de cálculo da cota parte repassada às universidades recursos provenientes do total do produto do ICMS arrecadado pelo Estado, para que se repassem às universidades recursos decorrentes do impacto das renúncias de receita no período entre 2008 até a presente data, e que, no cálculo do percentual da cota parte para as universidades, passa a ser consideradas renúncias de receita, para que se cumpra o que se estabelece o artigo 27 da Lei 1010/2007, que criou a São Paulo Previdência, SPPrev, e estabelece o Estado de São Paulo responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores. Às universidades, para que implemente políticas de implementação do acesso e permanência estudantil em todas as unidades. Este é o meu relatório, este é o meu voto, senhor presidente. Registrado. Coloco, então, em discussão. Os deputados inscritos. Deputado Enutato não está presente. Passou o tempo para a deputada, conforme acordo, para a deputada professora Bebel entrar em discussão. Eu vou, deputada, colocar todos que colocaram em acordo para ficar mais fácil, somar o tempo. Deputado Enutato, deputado Teonilo Barba, então cada um com 5 minutos dá 10. A deputada Marçalia, mais então dá 15. E o deputado Jorge do Carmo dá 20 minutos para Vossa Excelência. Então, deixar registrado. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de me manifestar por 2 ou 3 minutos após, Perfeito. Durante a discussão. Em discussão. Está registrado também a presença do deputado. Quero registrar a presença do deputado Adalberto Freitas também. Obrigado, deputado, pela presença. Então, a deputada professora tem 20 minutos para discutir. Bem, antes, porém, de eu entrar em debate... Quanto tempo eu tenho, senhor presidente? 20 minutos. Eu posso dividi-los. Não, tem que ser por inteiro, deputada, por gentileza. Bom, às vezes também. Eu gostaria de, primeiro, começar cumprimentando todos os membros que compuseram, vamos assim dizer, porque não é uma comissão permanente, ela é uma comissão parlamentar de inquérito que, enfim, trouxe para cá vários profissionais, né, conforme fora lido, enfim, e muito contribuiu, eu acho que os reitores, os pró-reitores, enfim, as fundações, deram muita contribuição, né, para os deputados e deputadas, muita coisa que não conhecíamos ou que talvez a gente tinha um olhar, passa a ter outro olhar. Então, eu começo cumprimentando, me dirijo também à deputada relatora, deputada Valéria Bolsonaro, respeitosamente divirjo do voto e do relatório de Vossa Excelência, para dizer que a minha divergência, ela não é uma divergência porque quero ser do contra, é porque não dá para eu fechar com um voto que tem um corpo totalmente desconecto, né? O corpo que eu falo é o relatório desconecto, né, daquilo que expressa no voto. Aliás, há pontos no voto que entendi foram incorporados do deputado Barros Munhoz, com os quais, quando li aqueles pontos no relatório dele, que aí para mim fazia sentido, né, eu concordava. Mas digo o seguinte, eu acho que não é pouca coisa todos esses momentos que nós tivemos aqui em termos de se fazer
de nós fazermos o debate em torno do ensino superior no estado de São Paulo, né? É verdade que eu não estou entre aquelas que me fecho para não querer enxergar outras coisas. Sim, pode haver, né, um ponto aqui e acolá, mas nada que justifique algo que descredencie o que foi produzido, o que tem sido produzido em termos de ciência e tecnologia nesse estado e que se expande para o país, né? Eu tive a oportunidade, se não, de estar na universidade, na Unesp de... Está duro falar, viu? A competição é dura, é difícil, né? Não dá para eu mandar ficar... eu estava na Unesp de Rio Claro, e lá, então, eu estava exatamente conversando com alguns professores e soube que de lá saiu um dos cientistas que foi pesquisar a camada de pré-sal, um rico recurso, né, que hoje, inclusive, né, vai ter aí o leilão, né, vai ter o leilão aí, acho que na quarta, quinta-feira, que vai mandar riqueza para os estados, né? A seção onerosa, né, que vão para os estados, mais recursos. Isso adveio, senão, dessas pessoas que não aparecem, desses profissionais, desses técnicos, desses cientistas, que não aparecem, mas que vão produzir riqueza para o país, né? Então, esse momento, ele é ímpar na história da educação do Estado de São Paulo, e o meu voto procura expressar, né, de forma que não dá para entender isso sem entender a história da educação, aliás, do ensino superior no país. Essa tensão público e privado, ela não é de hoje. Ela vem, né, desde o início da educação no país, conforme li aqui, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 4.024, essa tensão se colocou novamente, né? E isso está no contexto nacional. É importante nós fazermos essa reflexão. Mas eu tenho clareza que, quando eu participei das conferências nacionais de educação, desde Sistema Nacional de Educação, né, até mesmo a questão que discutiu se nós teríamos que lutar somente por ter, né, o ensino público no país, o debate ele foi cuidadoso, porque a Constituição brasileira ela prevê a coexistência entre o público e o privado. É claro que, de onde estou, a minha luta será pelo público e a ampliação do público. Eu entendo que o Estado ele deve ser, sim, né, o provedor, aquele que tem que oferecer e deve oferecer ensino público, e não é só acesso, mas de qualidade para todos aqueles que fazem, né, uso da escola pública. E eu não ponho classes sociais, eu ponho qualquer classe sociais. Se nós olharmos o ensino básico nesse país, quando teve época em que a classe média ela participou, né, ela ocupou os bancos escolares. Nós vamos ver, você pega a escola tipo Caetano de Campos, onde hoje está a Secretaria do Estado da Educação. É um sonho de consumo nosso que as escolas públicas tivessem aquele projeto arquitetônico. Hoje não. Abriu para as massas populares, a escola ela praticamente ficou reduzida meio que a parede, né, e o teto. E o resto se virem, né? Estou falando da básica. Superior, com avanços que teve face aí aos financiamentos, porque fala-se que ela só pega a quarta parte, mas a escola superior, o ensino superior, a ciência, as patentes que são produzidas, né, são dinheiro extra que está entrando no ensino superior, né, que está dando a sua contribuição de retorno
né? Então, é com esse cuidado que eu faço esse debate, e por muitas vezes a gente não é compreendido, e às vezes é meio entendido como... Eu não me acho xiita, eu me acho defensora de uma causa pública. Assim como não acho que o Daniel José, com todo respeito, deputado, está errado em defender a tese dele, que defenda a tese dele. Mas eu acho que o nosso respeito ele tem que ser mútuo, né? Porque isso não nos torna menos e nem mais, nos tornamos sujeitos da pauta que nós defendemos, né? Então, eu destaco isso para dizer, deputada Valéria Bolsonaro, que esse primeiro ponto que eu destaquei, não sei se é agora, deputado, mas eu gostaria de destacar o seguinte: quando a senhora pede para inserir, né, aquele ofício, eu diria que não seria... Eu não vou usar o termo legal, porque dá um ar de legalidade. Legal podemos entender isso, mas tratar isso como criminalidade, uma coisa, eu acho que não. E foi algo provocado por um ofício feito pelo presidente, que tem como resposta, aliás, dito que o deputado Barros Munhoz disse o tempo todo, que é papel do Tribunal de Contas do Estado fazer a averiguação das contas, né? Ele não dá nenhum suporte que venha dizer o seguinte: há criminalidade, ou há improbidade, ou há... Até porque não é papel desse órgão, né? O Instituto de Criminalística, fazer este encaminhamento. Então, por isso, divido deste primeiro ponto, né, como destaque. Os demais pontos, e o relatório da Vossa Excelência produz, eu não vi, deputada, em nenhum momento, né, nada que também colocasse na conta do governo, né, o papel dele também com as universidades, porque quando tem ciência e tecnologia, o Estado ganha, né? Ganha, que eu falo, ganha não só porque é bonito, é legal, é bom, não, ganha em termos financeiros também. Eu acho que tem que também dar ao Estado também alguma incumbência, senão fica só para as universidades, e elas estão cumprindo o papel delas, né? Se há algo a ter que ser feito, que seja feito, mas elas têm cumprido o papel delas e formar cidadãos aí para, enfim, dar conta da questão. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi não dar, né, nenhum papel para o governo. Sem muita delonga, eu li as subrelatorias. O deputado Daniel José transcorre, né, sobre as universidades, na concepção que ele acredita, de forma respeitosa, entendi que naquilo que ele se propõe fazer, faz de forma correta, e eu discordando, obviamente, né, mas fustiga bem o debate. Então, deputado, eu apresentei aqui o meu voto, eu li o meu relatório, eu fui cuidadosa com a paciência das pessoas, acho que não li tão morosamente como alguém suspeitasse que eu fosse fazer, mas por respeito até, né? Por entender que eu sou minoria, eu sei ser minoria, mas também sei ser maioria. No sindicato eu sou maioria, também sei ser maioria e sou respeitosa. Posso ter um entrave político que for, mas sou. Então, que vocês saibam ser maioria nesse momento também. Muito obrigada e paro por aqui. Próximo inscrito, deputada Alessi Brandão. Tem o tempo de 10 minutos.
Bom, que Deus abençoe, proteja, ilumine todos os presentes, né? Não só os parlamentares, como todas as pessoas que estão aqui. Senhor presidente, eu queria, inicialmente, dizer para o senhor que, quando Vossa Excelência me deu aquela lista para assinar da CPI, foi no momento lá no plenário, o senhor lembra? Eu estava lá sentadinho, assina aqui a CPI e tal, das universidades, eu assinei, né? Eu não me arrependi, até porque, na verdade, eu vim para essa CPI, era para defender os estudantes, porque eu queria que eles ficassem, sabe, isentos de qualquer tipo de ataque. Eu sei que aqui tem muita gente que ataca os estudantes assim de forma muito violenta, né? E como eu participei, quando eles ocuparam aqui a Assembleia, que houve o problema aí da merenda, eu fiquei junto com eles o tempo inteiro, né? E por isso mesmo foi que eu me envolvi. E eu não posso dizer que me envolvi por conhecimento universitário, até porque eu não entendo de universidade, porque eu nunca entrei lá, nunca fui de nenhuma universidade. É um caso à parte, o meu caso. Mas a gente entende que educação e cultura são necessárias para o progresso do país e fortalecer o país. Eu vou ler aqui rapidamente o que eu entendo da questão da CPI. Não estou dando voto, não estou analisando ninguém absolutamente. Queria dizer que o relatório da deputada Valéria Bolsonaro, o deputado Barros Maior, o senhor retirou. É uma pena que o senhor tenha retirado, porque a forma como o senhor agiu aqui durante a CPI foi uma forma muito, sabe, enfática, né? Eu pensei que o seu relatório ia chegar aqui para a gente, mas o senhor retirou e o senhor sabe por quê, e se houve algum acordo. Eu acho que é para que a finalidade seja boa, para que haja, pelo menos, um entendimento, um equilíbrio, né? Eu vivo pregando aqui na casa que a gente tem que se entender, tem que dialogar, tem que respeitar o outro, enfim. Eu vou bater nessa tecla aqui até o final da minha vida. Bom, na primeira reunião dessa CPI, eu me manifestei para reafirmar que aquilo que o povo espera de gestores e instituições públicas é que seja feito o bom uso do dinheiro público, né? O deputado Daniel José, inclusive, é grande defensor, é o homem do Estado mínimo, ninguém tem que pagar nada, enfim, né? O Estado não tem que pagar nada, as pessoas têm que pagar tudo. Eu também respeito Vossa Senhoria. Dinheiro público é dinheiro do povo. Portanto, sempre que houver qualquer denúncia de mau uso desse recurso, eu entendo que, como representante do povo, é nosso dever averiguar com seriedade se essa denúncia é procedente ou não. Eu, pessoalmente, tenho confiança no trabalho realizado pelas universidades públicas de São Paulo. Quero deixar muito claro aqui que eu defendo as universidades, eu acredito nelas, né? A minha assinatura consta na lista de abertura dessa CPI para cumprir esse propósito. E, por isso, eu solicitei minha entrada como membro titular, pedido que foi prontamente atendido, não só por Vossa Excelência, deputado Wellington, e também pelo presidente da Casa. Desde o início, nos manifestamos para que a atuação dos membros dessa CPI permanecesse focada no objetivo destinado à investigação. Nesse processo, de diversas formas, nós nos manifestamos no sentido de reafirmar que investigação não é acusação, pois, do contrário, essa CPI iria se desviar dos seus propósitos, iria se deter em questões menores, de ordem ideológica e até mesmo de ordem pessoal. Aí tira o caráter, né, e rebaixa o papel do parlamento. Isso aconteceu aqui algumas vezes. Mesmo com idas e vindas, de certa maneira, foi se aprumando o caminho, mas sem muita polêmica. Na minha opinião, algumas ações aqui, algumas atitudes foram desnecessárias, mas nós chegamos até aqui, felizmente. Também quero aproveitar a oportunidade para justificar, e aí eu quero falar da minha pessoa, da minha ausência, porque as pessoas viram que eu não estava aqui sempre. Eu sou a única parlamentar no meu partido, tenho que tomar conta de tudo e de todos, e eu sou uma pessoa que, paralelamente a isso, também tive uma perda recentemente que mexeu muito com a minha emoção, com a minha atitude, com o meu comportamento. Eu perdi minha mãe, eu perdi o rumo, perdi tudo, larguei tudo de lado, porque eu não tinha condições de continuar. Não estou justificando, estou apenas dando uma satisfação, e eu gosto de dar satisfação, porque eu não tenho nada para encobrir na minha vida, graças a Deus. Entretanto, senhor presidente, eu nunca deixei, mesmo sem a minha presença física nessa CPI,
de dar devida importância e também me inteirar dos temas e das discussões ocorridas nesse período. Eu acho que cada parlamentar aqui se colocou do jeito que achou, que entendeu, e a gente teve ciência de tudo que aconteceu aqui. Ao término desse trabalho, né, com os relatórios apresentados pela deputada Valéria, deputado Barro, pela deputada professora Bebel, eu quero, na verdade, não justificar o meu voto, que eu quero dizer que eu sou a favor e defendo as universidades públicas do Estado de São Paulo. Até porque eu acho que são poucas as pessoas nesse país que têm oportunidade de estar numa universidade, principalmente dentro do meu segmento de mandato, isso acontece de forma muito ampla, né? E vocês sabem que a vida da gente sempre foi pautada por defesa de minorias, pessoas que não tiveram oportunidade, né? E eu acho que é uma coisa lógica na minha história, e como parlamentar eu não mudei. Tudo que eu pensei antes de chegar nessa casa, eu continuo pensando da mesma forma, né? Então, eu reconheço que, apesar de não ter sido uma pessoa frequentadora da universidade pública, a única possibilidade de acesso dessa população ao ensino superior além disso, elas têm implementando política de cotas, permitindo o acesso de negros e negras e alunos das escolas públicas. Isso é muito bom, né? Eu sei que o objeto dessa CPI é sobre utilização dos recursos públicos. Mesmo assim, considero importante falar sobre a inclusão das pessoas. Afinal, é de cidadania que se trata, pois para que servem os recursos e as instituições, se não for para incluir as pessoas que elas mais precisam, né? Eu acho que todos os deputados dessa CPI possuem um voto, e é importante dizer para onde está sendo apontado esse voto. Com o histórico de vida que tenho, com as experiências que adquiri na vida, posso dizer que meu voto jamais poderia ter outro objetivo a não ser a defesa das universidades públicas de São Paulo. Pois se a gente realmente quer ver o bem de São Paulo, se queremos apoiar gestão de recursos públicos, né, destinados às universidades, nós vamos chegar à conclusão de que elas realizam muito e que esses mesmos recursos não são ainda assim, sabe? Na verdade, eles são insuficientes. Por mais que se aponte um ou outro deslize, eles são ínfimos diante da grandeza das nossas universidades. Dar veredito final a uma floresta, observando apenas uma árvore, é um erro. E esse erro, essa deputada aqui não vai querer cometer, né? E queria dizer que parabenizo todos os deputados pela forma que se dedicaram aí a essa CPI, a quem fez relatório debruçar sobre todas essas questões é uma coisa que não é fácil. Eu sei que deve ter sido muito difícil, muito delicado, mas eu só quero parabenizar e dizer que, para mim, foi uma honra muito grande poder ter participado um dia na minha vida de uma CPI das universidades públicas de São Paulo. E espero que o encaminhamento aqui seja um encaminhamento melhor para todos. Apenas isso. Obrigado, deputada Leci Brandão. Pela ordem, senhor deputado. Pela ordem, deputada. Porque o senhor anunciou que eu tinha 20 minutos. E a senhora usou 11 minutos e 59. Tá bom, mas é deu que por eu tenho... encerrado. Pois é, dei por encerrado os 20 que me doaram, que foi do deputado Enio, Deputado Barba Enio, deputado e a Teonilo, Marcialia deputada Márcia. e o Jorge. Eu tinha 20, mas eu tenho o meu regimental, que é de 10. Esse é meu. Então, tem o tempo de uso, dando Não, a mas palavra. agora não. Não, eu dou o tempo agora para a senhora. Para mim, a senhora não falar que eu pulei sua vez. Tem a palavra, deputada professora Bebel. Deputado, eu vou me inscrever na hora que outros puderem inscrever. Eu quero ouvir outras falas. Só a minha, tá? Só eu falo. A passagem que eu passei, a fala que eu passei dos deputados Enio Tato, deputado Teonilo Barba, deputada Marcialia e deputado Jorge do Carmo foi no tempo em que a senhora iria fazer uso da palavra. Isso ficou muito claro. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para fazer uso dos seus 10 minutos. Se a senhora não quiser abrir mão, se a senhora não quiser falar, eu abro. A senhora está abrindo mão. Não estou abrindo mão, deputado. Então a senhora tem tempo para falar, 10 minutos. Não, o senhor coloque os outros para falarem também. Por que eu não posso falar depois? Mas porque a senhora foi a primeira inscrita.
naquele tempo que me fora dado. Deputada, eu estou deixando, eu acho que aí a senhora, senão a gente vai ficar num debate desnecessário que a senhora depois terá que apresentar uma questão de ordem, enfim. Eu vou fazer minha questão de ordem. Então, eu estou dando tempo para a senhora, pode fazer. Pois eu é, estou a minha dando questão tempo de para que a ordem é senhora o possa fazer seguinte. uso dos seus 10 minutos. A minha questão de ordem, deputado, é a seguinte: eu estou dizendo que, tendo oradores inscritos, eu passo pelo final da lista. A senhora Isso foi a que eu falei. primeira inscrita. Pois é, mas isso mesmo. eu vi o deputado Eu Barros se volto inscrevendo. o tempo para Vossa Excelência, Puxa vida. dos seus 10 minutos. Se o senhor quiser pôr em votação, o senhor põe, deputado, mas eu não vou falar agora. Não, então, eu dou por encerrado o seu tempo. Não pode, regimentalmente, o senhor Claro não que pode. eu posso. Não pode. Não pode. Pela ordem, senhor presidente. Então faz assim, deputada, a senhora apresenta uma questão de ordem e a gente resolve isso depois Pela com a ordem, sua senhor resposta presidente. da questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Senhor presidente, assim, o senhor tem uma lista com o senhor, com as anotações de todos os que se inscreveram. Perfeito. E eles se inscreveram na fala ou na leitura do relatório da deputada Bebel. A deputada estava lendo, depois a deputada Alessi se iniciou a discussão. Não, peço desculpas, deputado. Eles passaram tempo, foi claro isso, na hora em que a deputada, a professora Bebel, fosse fazer o uso da palavra, que foi, então, o momento em que ela usou. Ela usou 11 minutos e 59 segundos. Do total dos no total, 20 minutos. E ela abriu mão de falar o restante. Porque Se sabia agora- que tinha 10, deputado. Por favor, eu tenho mais 10 agora. Agora, Eu eu não estou- quero falar agora. O senhor nunca me deu a palavra antes, que é hoje que você está me dando. Deputada, a senhora foi a primeira inscrita. Como eu não dei a palavra, a senhora foi a primeira a falar. Nós Desculpa, estamos o deputado praticamente Barros está uma inscrito. hora ouvindo a senhora aqui falar. Está inscrito. Tanto Ele está inscrito. o deputado Barros Mendes está inscrito. Pois é, então deixa ele falar, depois eu falo. Ele se inscreveu depois da senhora. Quando eu me inscrevi, ele me inscreveu Deputada, junto comigo. eu, infelizmente, eu estou dando tempo para a senhora usar agora dos 10 minutos. Então, eu vou explicar por que eu não aceito o negócio. Mas vou ler. Fique à Vamos lá. vontade, só tenho tempo de 10 minutos. E daí vou ler mais coisas também, porque já que... Ué, Usando é um seus 10 desrespeito, minutos, a senhora eu pode acho. usar. Eu estou querendo otimizar, deputado Barros. O senhor poderia ajudar, eu sei que o senhor está... O senhor poderia fazer uso da palavra, depois eu fazer. Isso, a dinâmica muda. Né? Isso é uma dinâmica mais democrática. Mas me parece que eu tenho que falar para depois todo mundo falar e você está entendendo? Eu não tenho o direito de falar depois. Essa que é a questão. E isso não é democrático no parlamento. Não é. Porque eu tive o meu tempo, eu falei. Tá, se falei menos ou mais, isso não cabe à mesa avaliar. Senhor presidente, eu, sinceramente, eu tendo em vista até o bom andamento dos trabalhos, nós estamos caminhando para concluir bem a CPI, eu faria uma proposta que Vossa Excelência acolhesse essa solicitação. Eu acho que não vai interferir em nada. E é democrático porque ela tem esse tempo. Então, o senhor não está fazendo nada. Eu concordo com o pleito dela, mas deixando claro que a decisão é de Vossa Excelência e de que eu faço essa concordância para o bom encaminhamento dos trabalhos, que é o objetivo maior hoje, sem dúvida alguma. Deputado Paulo Fiorino, Era só para concluir, senhor presidente, que eu estava com a palavra. Eu entendi a lógica que o senhor utilizou ao transpor ou ao ceder o tempo daqueles que se inscreveram à deputada Bebel. Eu entendo que ela utilizou o tempo dos que cederam, abriram mão e transferiram. Portanto, os 10 minutos da deputada persistem. E acho que o deputado Barros Mendes tem razão. Isso não muda o resultado final. Então, poderíamos continuar na lista que o senhor tem das inscrições e a deputada Bebel se inscreve para falar posteriormente. É uma questão só de encaminhamento, absolutamente nada contra o regimento. Se houver Pela ordem, acordo, presidente. se houver acordo dos outros deputados, Pela ordem, deputada. presidente, eu não concordo. Até porque ficou estipulado aqui que todos os companheiros que passaram o tempo para ela seria incluído no tempo dela de fala. E não tem muito mais o que descobrir, o que falar. Entendeu? Pode ser falado agora. Agora, esperar para falar depois, não vai surgir nenhum fato novo. Eu acho que, para mim, não faz sentido esse tipo de abertura. Tá, se me permite, presidente. Deputada Carla, Deputado eu até Barros. entendo a sua colocação, mas também
também não atrapalha em nada, não cria nenhum óbvio. Eu acho que é válido, quero aquela se manifestar depois de ouvir, principalmente a minha fala. Principalmente a minha fala. Eu faço esse apelo. Faço esse apelo. Não, 10 minutos a mais, não vai. Eu acho que a gente encaminhou, passou por tantos obstáculos, deputada Carla. Eu acho que vale a pena, presidente. Vale a pena, vale a pena. Registrar a presença do deputado Danilo Balas, presente também aqui na CPI. Se não há consenso, senhores deputados, eu vou fazer da forma que eu havia sugerido no início, que a deputada professora Bebel dê continuidade à sua fala, por gentileza. A senhora tem um tempo ainda de 9 minutos. Bem, eu chamo a atenção, eu acho que, para o seguinte, é uma casa democrática, muito democrática, né? Era para ser. Eu acho que falar antes ou depois não interfere. Posso fazer uma parte de 15 segundos? Pois não, deputado. Eu vou falar menos do meu tempo e vou ceder a parte do meu tempo a Vossa Excelência. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não seria diferente hoje, claro. Claro que não seria. Eu não vou me passar por vítima, porque eu nunca fui vítima. Eu já enfrentei muitas coisas, não vai ser esta que vai me tornar menor, ou é isto que vai doer mais ou menos para mim, que quero dizer para os senhores, assim, eu sou extremamente, estou totalmente preparada para esse tipo de jogo, que é o jogo de tentar, se é a minoria, vamos pisar até a cabeça, passar o rolo compressor, né? Isso não avança, deputado, não avança. Tá? O senhor, por várias vezes aqui, interessante, quando eu queria falar primeiro, ele não deixava, já tinha a lista dos pré-inscritos. Tinha os pré-inscritos, eu fui à mesa e vi, estava pré-inscrito. Não pode dizer que não. Eu só não tive ainda, e não faço isso. Mas se eu sou qualquer outra pessoa, teria tirado uma cópia daquilo lá e mostrado, ó, já tinha os pré-inscritos. Isto eu vi, eu fui até a mesa, pedi para que me deixasse. Eu não via movimentos de pedido de inscrição. Isso foi um andamento. Talvez a dificuldade que se teve de se fechar essa CPI se deveu a esses comportamentos, porque outros, a gente sabe que ia ter diferenças, que a gente não ia concordar, que a gente ia, de certa maneira, nós íamos nos colocar contrariamente, que né, fácil a abordagem que era feita aqui. Então, eu lamento profundamente que Vossa Excelência, mesmo nesse último dia, né, mantivesse assim um mesmo comportamento durante toda a CPI. Aprendi nos movimentos que vocês acham que é de bandalheiras, mas são movimentos que ensinam para a gente muita disciplina e respeito um com o outro. E eu fico assustada. Aqui está eu e a deputada Leci Brandão, que me parece não concorda, me parece não, claramente não concorda com o voto majoritário, né? E a gente não vê nenhum aceno, né, para melhorar a relação. Não, parece que tem que passar o rolo compressor. Não é porque eu não tenho o que falar, porque falar eu tenho muito o que falar, muita coisa que falar, né? Mas quero falar desse Instituto de Criminalística, para mim foi uma aberração isso aqui, né? Estou falando até num tom mais baixo do que eu costumo, porque colocar as universidades no cunho de crime, né? Então, vejam bem, em análise do ofício em questão, insta-se consignar a ressalva constante ao final de seu texto referente às limitações de competência do Instituto de
criminalística quanto à análise das contas prestadas pelas universidades paulistas, com o reconhecimento de que o Tribunal de Contas do Estado, quantas vezes o deputado Barros Munhoz falou isso, é o ente de fiscalização externa competente para tal análise, quanto se verifica as folhas 7 do aludido ofício. A resposta que veio para o deputado presidente. No entendimento técnico da perícia criminal, é que o órgão responsável pela fiscalização, Tribunal de Contas do Estado, promova exames para verificação da inocorrência e ou regularização dos problemas detectados no relatório. E aí, TC 001469-026/13. Ademais, ainda, quanto às ressalvas colocadas, o próprio Instituto de Criminalista explicita as folhas 15 que a função da perícia criminal é de constatar eventual materialidade que a própria relatora falou indícios, sem materialidade. Isso a senhora coloca, inclusive, um pouco antes do voto. Colocou como indícios de irregularidades, que é diferente de materialidade. Materialidade, você foi lá, constatou, viu e tira as conclusões, né, técnicas, e não político-ideológica. É desta forma que eu entendo. Aliás, o senhor é delegado, né? Então, a gente. Bom, a função da perícia criminal é de constatar eventual materialidade em processo de crime, não podendo fazer auditorias e ou levantamentos que fogem do âmbito de sua atribuição legal, como auxiliar da Justiça. Quer dizer, eu não entendo por que que esse documento passou a ter uma importância no relatório, deputada. Gostaria de ouvi-la depois. A CPI, por possuir poderes próprios de investigação de autoridades judiciais, pode se servir dos serviços de órgãos públicos na instrução dos trabalhos desenvolvidos. Entretanto, em razão do princípio da especialidade que incide sobre a questão apreciada pelo Instituto Criminalista do Estado de São Paulo, o ofício tal e tal e tal, conforme já citei aqui, a saber, as contas das universidades paulistas deveria ter a CPI invocado aos auspícios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para análise de material contido no pendrive que acompanhou o ofício da CPI, interpelando, inclusive, a Corte de Contas quando a análise das contas já prestadas, não submetendo material ao Instituto de Criminalística. Aliás, só um destaque para isso. Toda vez que este órgão, a CPI, ela teve que mandar, essa é uma questão que eu levanto para o presidente e deputado, presidente da comissão. Nós fizemos requerimentos. Este aqui não passou por nós. Eu não me lembro da gente ter feito um requerimento pedindo informação ao Instituto de Criminalística. Não me lembro. Então, eu sou boa de memória. Pode ser que dessa vez eu tenha esquecido, mas não foi pedido. Não foi feito. Eu considero... isso pode gerar, sim, um problema, podemos entre nós... Eu não pretendo negociar esse tipo de coisa, deputado. Eu não pretendo. Se permanecer esse relatório como está indicado aqui, eu tomarei uma decisão com relação a isso. Ele não pode estar, porque não passou por esta CPI
um pedido de requerimento ao Instituto de Criminalística. Todos os demais passaram. Portanto, tem legitimidade. Eu não estou dizendo que o presidente não é legítimo, mas tudo que é para nós avaliarmos tem que passar pelo colegiado. Submetendo o material ao Instituto de Criminalística. Para concluir, deputado, por órgão gentileza. mas eu ganhei mais um tempo, deputado. Deputado, já passa agora Ressalvado o tempo. no final. Deixa aí registrado, então. Então, deputada, Desculpa, vou concluir. ele não Ao passou, só texto para do concluir. ofício está mais afeito à apuração de fatos em processo de crime, procedimento este que, em consonância com a teoria geral do processo penal, pressupõe-se já tenha superado a fase de persecução penal, fase inquisitiva, inquérito, com a qual se identifica juridicamente a CPI, havendo a indicação pelos legitimados a propor a ação pública Para de concluir, autoria deputada. e a materialidade dos fatos tidos como criminosos. Não se pode confundir processo criminal com inquérito criminal. Esse trata-se de uma fase específica daquele em que se busca a apuração dos fatos, visando concluir de forma objetiva quanto à existência de materialidade e a autoria dos eventos tipificados como ilícito penal e não ilícito administrativo. Assim sendo, não pode ter o teor constante no ofício tal e tal, datado 18 de outubro de 2019, do para Instituto concluir, de por Criminalística. gentileza. Vou ter 3 linhas. Instituto de que o tempo já Criminalística se de esgotou de forma Vossa isolada Excelência. e sem que haja uma análise profunda da documentação enviada pelas universidades ou do Tribunal de Contas como elemento de comprovação objetiva e conclusiva da totalidade das ocorrências de irregularidades Deputada, eu peço pela apontadas. terceira vez, E por agora, gentileza, para a senhora acabou. concluir. Tocou. Por respeito, para mim não Tocou no precisar. dedão do pé agora. Beleza. É isso Tendão, que tem que infelizmente, felizmente no meu tendão não tocou. E segundo, eu acho que Vossa Excelência não estava no dia, talvez a senhora deveria estar até do lado de fora, o dia que foi aprovado que o Instituto de Criminalística faria parte de todas as conclusões. Então, deixou Teria que registrado estar por isso. escrito e não está. Não, está registrado e foi aprovado por essa CPI. Passo a palavra à deputada Valéria Bolsonaro. Tem um tempo de 10 minutos. Isso aqui não pode, tá? Bom, eu só queria fazer Vou buscar. um apanhado geral. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa CPI, todos os deputados que se empenharam, que estiveram aqui trabalhando. Foi um trabalho difícil, não foi um trabalho fácil. Nós ficamos aqui durante muito tempo conversando, ouvindo, dando oportunidade para que as pessoas da universidade dessem algumas explicações sobre denúncias que recebemos. Então, nos baseamos em fatos e denúncias que chegaram a todos nós, deputados, inclusive denúncias que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, e pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, como consta em nosso relatório. A CPI tem aqui o papel de levar estes apontamentos para todos os órgãos responsáveis pela apuração dessas denúncias, com relação à condução da administração universitária, pois assistimos aqui ex-reitores que fizeram das universidades verdadeiramente suas casas, ferindo de forma arbitrária princípios administrativos sem levar em consideração leis estaduais e mesmo as federais. Casos esses que são motivos de processos no Ministério Público de Contas, chegando em alguns casos ao STF, como é o caso de mudança de regime inconstitucional da Unicamp e a questão dos salários extrateto. Uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui é a seguinte: estariam todos esses órgãos, Tribunal de Contas, Instituto de Criminalística da Polícia Civil, CPI da Alesp, STF, considerando erroneamente as atividades administrativas das universidades? Ou realmente precisamos rever conceitos que estão sendo usados pelos administradores,
causando tantos transtornos, denúncias e inconstâncias em suas prestações de contas ao Estado e à sociedade. Eu procurei aqui dar voz a tantos servidores das universidades que nos encaminharam várias denúncias de toda a ordem e gostariam de falar aqui na CPI. Muitas injustiças que ocorreram dentro das administrações que apontaram privilégios, perseguições, processos jurídicos e até assédio moral a servidores que se posicionavam contrários a certas colocações dessas administrações. Nós queremos uma universidade que realmente seja de excelência, mas uma excelência que inclua a todos, desde os servidores mais simples até os grandes doutores, docentes e, principalmente, os nossos jovens, que serão os responsáveis pela vida de nossas universidades. Então, eu quero concluir aqui, senhor presidente e demais colegas, que o nosso objetivo maior foi concluído, que é fazer os apontamentos para que os verdadeiros responsáveis pela fiscalização possam fazer o seu trabalho. Nós não aqui acusamos, não julgamos, esse não é o nosso papel. O nosso papel é única e exclusivamente levantar, apontar as denúncias para que os órgãos competentes possam fazer suas devidas colocações, suas devidas apurações, e assim a nossa universidade possa ser protegida de todo e qualquer problema. Muito obrigado a todos, e eu termino aqui, senhor presidente. Passo a palavra, então, ao deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu primeiro queria parabenizar a deputada Bebel, que assumiu essa CPI como titular e fez e vem fazendo e continua fazendo um trabalho que tem que ser elogiado permanentemente. Deputada Alessia, eu ouvi o seu depoimento e sei das dificuldades que a senhora teve, mas pôde aqui também acompanhar esse debate, como os outros deputados o fizeram. Eu acompanhei como suplente, pude participar de algumas atividades aqui, quando a deputada Bebel não pôde estar presente porque tinha outras atividades, e eu confesso que a CPI ela começou de um jeito e terminou de outro. Eu estou surpreso, porque ela começou com um viés e ela está terminando com outro. Isso tem, com certeza, valores importantes do ponto de vista do debate político. Se a gente tivesse aqui a possibilidade de fazer uma retrospectiva, teríamos, com certeza, cenas e imagens fortes do deputado Barros Munhoz na defesa da universidade pública, ou mesmo da professora Bebel, como tivemos intervenções que, ao longo do debate, foram se calibrando até possivelmente chegar a esse relatório. Mas eu queria aqui, senhor presidente, em 1 minuto, dizer o seguinte: se a CPI não chegou àquilo que podia, talvez porque nós tivemos dificuldades, inclusive, por exemplo, para fazer uma cariação proposta aqui pelo deputado do Novo, deputado Daniel José, não vou falar. Porque seria muito interessante, e nós estivemos muito próximo de realizar esse debate. Infelizmente, o tempo parece que foi insuficiente. Como poderíamos ter aprofundado as questões dos repasses de recursos para os hospitais, no caso das organizações que atuam nos hospitais universitários? Mas eu termino aqui, porque eu quero transferir meu tempo para a deputada Bebel, que foi embora, mas está voltando, só com uma última informação. Uma das discussões que passa pelas universidades, e eu tenho certeza, diz respeito a recursos. E o governo do Estado, ao longo desses anos, ele tem feito uma política de desoneração que atinge, no caso do ICMS, 17 bilhões. E uma parte desse dinheiro poderia ser repassado para as universidades para minimizar, melhorar, atualizar a ação. A bancada do PT sempre pediu que se desse transparência às empresas que são beneficiadas com esses recursos. E o governo, inclusive o atual,
com o então ministro, agora secretário Henrique Meirelles, nessa comissão de finanças, que eu participo, que o presidente também participa, sempre disse que era ilegal, que não poderia, que não deveria, que isso fere os princípios da legalidade, etc, etc, etc. Queria só registrar aqui, senhor presidente, que no dia de ontem, a 4ª Vara Pública decidiu por liminar que o governo tem 30 dias para informar todas as empresas que recebem esse tipo de benefício. Isso, com certeza, trará luz e poderá essa casa fazer uma avaliação se foi um benefício ou se foi um prejuízo. Se o Estado deu dinheiro quando deveria arrecadar e, quem sabe, repassar para quem de fato merece. Muito obrigado. E eu passo o restante do meu tempo à deputada Bebel. Deputada Bebel, nós estamos 3 minutos e 37 até agora. Pode dar continuidade, deputada. Respeitando o tempo dos 10 minutos, por gentileza, eu vou pedir a 3 vocês. minutos, é isso? Já passou 3 minutos e 38 segundos. Faltam Então, falta 6 e 20, vamos dizer, 6:22. Bom, vamos lá. Ele passou, o deputado, é o resto do tempo do deputado Paulo Fiorino. É 5? 5 minutos. Então Vossa Excelência tem 2 minutos. 2 minutos é abrir e fechar a boca, né? É menos ainda, é 1 minuto e 15. Eu estou dando 2 minutos. Devolve meus 2 minutos aí, poxa. Tem 2 minutos, pode falar. Por favor, presidente. Tá rolando o tempo, deputado. Então, mas o que eu ainda insisto, presidente, e aí, de forma muito cordial, é que a CPI ela procurou trabalhar, pelo menos. Teve pedido meu que foi, como é que eu falo, não foi aprovado aqui, entendeu? Mas eu não me lembro de ter votado. A senhora estava lá fora, mas quem está dizendo que é ofício é o Instituto de Criminalística. Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É um ofício de Vossa Excelência. Né? Tá bom, você fala, não só vai fazer cavalo de batalha por causa disso? Não, eu só estou chamando a atenção para que isso não ocorra de forma, porque, sabe, então se eu sou presidente, eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso mandar um ofício também, que eles ficam toda hora lá, para concluir. Negando os ofícios. Então, quero dizer para Vossa Excelência que o senhor fez isso e isso não soou bem, não cheirou bem. E o tiro foi no pé, porque não foi o resultado que Vossa Excelência esperava que ia ter. Tá? É isso. Quero deixar registrado dia 28 do 8, foi aprovado esse requerimento, na qual o deputado Paulo Fiorino só não estava presente. O deputado Paulo Fiorino que assinou. Então, deixou registrado aqui, na qual a gente solicitou, através do ofício, o Instituto de Criminalística, que designa o perito contábil ou profissional especializado do Estado, para que possa analisar a regularidade de prestação de contas das universidades paulistas do Estado referentes aos exercícios de 2013 a 2019. Vossa Excelência não estava nesse dia presente. Talvez seja esse o motivo. Passo a palavra ao deputado... Mas o tiro foi no pé, né, deputado? Lamentavelmente. Só se for da senhora, da Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado Barros Munhoz. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores que nos honram com suas presenças, eu queria dizer o seguinte, que me encontro perfeitamente feliz com o resultado dessa CPI. Quando ela começou, foi sobre o impacto daquela notícia do jornal Estado de São Paulo, que nos atemorizou a todos, né? Que era uma verdadeira afronta que se faria ao princípio constitucional da autonomia administrativa e educacional das universidades. Aliás, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Todos nós assinamos um documento de que não seria essa a tarefa da CPI, e a CPI caminhou. E eu podia falar com o mesmo ímpeto que eu falava contra algumas teses a favor do relatório da deputada Valéria Bolsonaro. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que
É uma questão de modo de falar. Peço só que arrume aí o som, por gentileza, está Tá dando microfonia. meio oco aqui mesmo, né? Eu vou tentar falar aqui, dá licença. Por favor. É que aumentaram para Vossa Excelência não precisar estremecer a sua voz. Mas, enfim, eu queria dizer o seguinte. É lógico, houve questões aqui que provocaram realmente exaltação, desacordo, desentendimento, divergência. Mas isso é a essência da política. A política é a arte de buscar a convergência, eliminando as possíveis divergências, né? Então, eu acho que a gente fez isso. E não é a primeira CPI da qual eu participo. Eu participei de várias CPIs. E acho que essa não ficou nada a dever às melhores das quais eu participei. É lógico que nós padecemos de um vício elementar. A CPI é quase nada, porque quando ela apura alguma coisa errada e apura quem as cometeu, ela encaminha para o Ministério Público. Ela não tem poder de decisão algum sobre o que está errado e o que foi apurado como errado. Então, é um instrumento legislativo, serve mais até para apontar os assuntos que estão em debate, a jogar luz sobre esses assuntos do que qualquer outra coisa. Agora, eu queria dizer isso. Eu sou muito prático. Não adianta eu dar murro em ponto de faca. Eu até faço isso quando o murro é dado com a minha mão. Agora, eu não sou Tiradentes com o pescoço do meu povo. Eu não sou Tiradentes com o pescoço dos professores das universidades. Não sou Tiradentes com o pescoço dos alunos das universidades. Eu sou um defensor intransigente das universidades públicas de São Paulo. Em primeiro lugar, porque elas são indiscutivelmente melhores do que as privadas. Eu até divergi do deputado Daniel, porque o Mackenzie, que é indiscutivelmente uma faculdade particular, universidade particular reconhecida, respeitada, ela está no ranking das universidades brasileiras em 32º lugar, atrás das 3 universidades públicas do Estado de São Paulo. No contexto internacional, as nossas universidades estão melhores do que 90% das universidades. E a grande maioria delas se concentra nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, em países muito mais desenvolvidos do que o brasileiro. Então, se há coisas a serem apuradas, vamos apurar, mas não vamos destruir o que foi feito. E com toda sinceridade, deputada Bebel, eu tenho mais profundo respeito pela sua atuação, não apenas parlamentar, sua atuação de sindicalista, defensora de uma categoria que é a mais respeitável deste país, entendeu? Da sua batalha, que eu conheço, e eu sou testemunha da forma como a senhora conduz essa posição difícil de ser bem conduzida. Mas eu não concordo com nenhuma das 3 conclusões do relatório de Vossa Excelência. Nenhuma das 3. Eu acho que o Estado de São Paulo não tem condição de dar mais nenhum real a favor das universidades públicas. Nenhum real. Nenhum real. Não tem condição. Aliás, nenhum Estado brasileiro dá. Nem 1% do que São Paulo dá. Quase nenhum país do mundo destina às universidades públicas o dinheiro que o Estado de São Paulo destina. São quase 10% do nosso orçamento, minha gente. Rodem as prefeituras do Estado e vejam a falência em que eles se encontram. A situação da saúde, a situação do ensino primário, fundamental, que é a obrigação dos municípios, que é a primeira obrigação. Os municípios não têm obrigação de colaborar com o ensino universitário, mas têm obrigação, e são privados disso. O ICMS, que vem para as universidades, deixa de ir 25% dele
para os municípios, que todo mundo aqui sabe, 25% do que é arrecadado de ICMS não fica para o Estado, fica para os municípios. Enfim, eu teria aqui muitas coisas a falar. Discordo frontalmente de termos encaminhado um ofício ao Instituto de Criminalística. Eu confesso que fui ao superintendente, ao presidente do Instituto. Falei, então, Maurício, mas não tem sentido. Como é que o senhor vai responder um ofício desse? Eu fui lá. Porque nós estamos perguntando para um órgão uma coisa que esse órgão vai responder e nós vamos encaminhar. Nós viramos intermediário de correspondência. Que é? Nós viramos correio? O Instituto Criminalística manda um ofício para nós e nós mandamos para o Tribunal de Contas, que é para onde devia ir, e para o Ministério Público, que é para onde deve ir. Acho. Agora, eu não vou sacrificar o maior pelo menor. Isso é um problema menor, tudo bem. Não vai ter consequência. Agora, se esse relatório contivesse outras coisas, eu votaria contra. Mas não tem. A única coisa que tinha, eu procurei tirar. Por quê? Da minha cabeça? Não. Ouvindo a USP, ouvindo a Unicamp e ouvindo a Unesp. O que eles me solicitaram, e a deputada Valéria, e eu quero aqui parabenizá-la, viu, deputada? Sua atitude foi digna, foi bonita. É assim que se constrói a democracia que nós queremos, não é com palavras. Eu vou votar contra porque eu sou esquerda, porque eu não sou direita, eu vou votar a favor porque sou direita, não sou esquerda. Não. Aliás, eu não sou nem esquerda nem direita. Eu sou barrigudo. Eu abomino o que aquele professor da USP, da Faculdade de Saúde Pública, fez, sem ter o direito de fazer, com o mesmo ímpeto que eu admito quando alguém da direita faz, o que o nosso ministro da Educação de vez em quando faz, vilipendiando sobre quem discorda dele, e fazendo como se ele fosse dono do ministério, e não como simplesmente um ministro. Eu já fui ministro deste país, mas nunca me considerei dono do ministério. Então, por tudo isso, senhor presidente, em primeiro lugar, parabéns. A gente discordou bastante, mas a vida é assim. A vida é assim. Desde que você, da discordância, construa alguma coisa. E nós estamos construindo. Sabe o que nós estamos construindo? As universidades não vão sair arranhadas, não vão sair vilipendiadas, e nós vamos ter concluído um trabalho que valeu a pena. Inclusive por coibirmos coisas erradas e gravemente erradas das universidades. O excesso do teto é mérito dessa CPI, sim. Se não tivesse havido a CPI, como eu falei, às vezes é mais por aclarar os problemas do que pelas suas conclusões que a CPI tem valor. E essa é uma prova disso. O problema apareceu e ficou insuportável. A luz teve que ser apagada, né, quando se fez a iluminação. Então, minha cara deputada Bebel, com o maior respeito, vamos fazer outros embates juntos e vamos terminar juntos. Nesse daqui, sinceramente, eu evitei o mal maior. O que adiantava eu pôr o meu relatório e elas votarem no meu, ou eu votar no delas? Ia ser 6-3. Entendeu, não? Agora, fala, não, mas nós temos que defender. Não, eu estou defendendo algo correto. E o que eu não achava correto foi mudado. E eu não posso, por teimosia ou por qualquer outra razão, deixar de reconhecer, e voto conscientemente no seu relatório, deputada Valéria. Conscientemente. Então, dito isso, eu quero parabenizá-los e encerrar a minha fala. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Daniel José. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de dizer que o período dessa CPI foi um período de bastante aprendizado para mim. A gente teve várias discussões profundas. Eu senti, em boa parte das vezes, por boa parte dos membros dessa comissão, um compromisso de busca pela verdade, de tentar entender qual que é a real situação das universidades paulistas, da USP, Unesp, Unicamp, e tentei aproveitar essa oportunidade para buscar me aprofundar em realmente
buscar soluções, né, de como essas universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, poderiam servir ainda melhor a população paulista. Tanto aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, como parte do Conselho Consultivo da USP. Né, eu cheguei a diversos pontos e que eu acho que, no final de contas, talvez não tenham sido aprofundados como a gente gostaria. Obviamente, o tempo é limitado e as discussões, enfim, nunca acabariam, né? Mas, no final de contas, eu percebi alguns pontos que eu gostaria de levantar aqui e que eu acho que merecem discussões futuras. Eu percebo, né, e diante de todas as comunicações das universidades, um orgulho muito grande dessas três instituições ao se comparar com o passado. De fato, quando nós observamos todos os gráficos de números de alunos, números de pesquisas, de fato, os resultados são muito bons. A USP, a Unesp e a Unicamp melhoraram muito ao longo dos últimos anos. Por um outro lado, eu sinto uma falta de vontade de se comparar às 50 melhores universidades do mundo. Porque é isso que o orçamento de USP, Unesp e Unicamp permite ela se comparar. Então, uma vontade, né, e um viés, né, de comparar com o seu desempenho, o desempenho próprio ao longo do tempo, mas não querer se comparar com o que existe de melhor ao redor do mundo. Então, de uma certa maneira, é uma vontade de celebrar o que viveu no passado e o que atingiu até agora, mas não olhar tanto para o futuro. Eu acredito que nessas três universidades existe uma influência exagerada da política na realidade da gestão delas. Né? Eu acredito que a USP, Unesp e Unicamp deveriam ser geridas muito mais por critérios técnicos do que políticos. Isso acontece muito por conta do modelo de governança, que essas universidades adotaram. Para escolha do reitor, são eleitas chapas, né? E essas chapas têm que buscar apoio político, e na busca de apoio político, aqueles critérios técnicos acabam se desfazendo. Então, eu entendo que uma revisão de questões de governança deveriam ser mais debatidas num futuro, para que essas três universidades, de fato, melhorem como têm o potencial de melhorar. Eu não consigo ver tantos padrões, tantas políticas, tantas boas práticas no quesito de despesas. Eu sinto falta de outras resoluções, como a 7344, que, infelizmente, mais recentemente foi alterada e flexibilizada, mas medidas que, de fato, levem essas três universidades a serem mais responsáveis no uso do recurso público aplicado em cada uma delas. Da mesma maneira, eu também vejo uma necessidade de novas políticas e revisões salariais. Então, novos desenhos de carreiras para os professores e pesquisadores, mais modernos, mais parecidos com o que existem nas melhores universidades do mundo, com professores que sejam exclusivamente dedicados para o ensino, com professores que tenham um enfoque muito maior para a pesquisa, de acordo com aquilo que eles acreditam serem a sua vocação. Eu acho que... eu noto, né, através das vários indicadores, né, de publicação, que existe um foco exagerado para a quantidade de pesquisas e não para a qualidade delas. Então, os incentivos estão distorcidos. A gente se vangloria para uma USP publicar 16 mil artigos no ano, mas o quanto, de fato, esses artigos estão impactando a sociedade, o quanto, de fato, eles estão levando a ciência para um passo à frente da fronteira do conhecimento. Isso a gente não sabe e a gente não mede. Então, é importante que, no futuro, a gente consiga olhar cada vez mais para isso. Né? E também, um sexto ponto aqui, eu sinto falta de uma visão mais ampla de ensino superior paulista. Como que nós, com os recursos que nós temos, podemos servir, de fato, todos os jovens paulistas e prepará-los para um mercado de trabalho e prepará-los para um futuro de sucesso. Eu sinto falta de um debate que se aprofunde em ensino técnico, que se aprofunde no foco de instituições que façam aquilo que de fato são boas. Então, se um departamento é bom em ensinar seus alunos, que foque no ensino e não na pesquisa. Se um departamento faz pesquisas muito de ponta, foque mais em pesquisa e talvez até menos em ensino. Então, eu sinto a falta
de foco para que cada uma das instituições explore o que tem de melhor. Né? USP, Unesp e Unicamp, como o próprio deputado Barros acabou de mencionar, consomem 10 bilhões de reais por ano. São 10 bilhões de reais de repasse de ICMS, que é o dinheiro de quem paga imposto, que muitas vezes a gente já remete a empresas, mas não pensa que quem paga esse imposto, às vezes é a mãe solteira que cuida de vários filhos e que não sabe se vai ter dinheiro até o fim do mês e que acorda no meio da noite preocupada, ou o pai de família que acorda às 5 da manhã, imprime vários currículos, uma pastinha surrada para ir até o centro e buscar um emprego. Infelizmente, esse currículo cheio de erros de português, porque a educação básica é lamentável nesse país. Por outro lado, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que cuida da educação básica, tem um orçamento de 32 bilhões de reais. Só que se nós formos descontar tudo aquilo que é gasto com inativo, com repasse de Fundeb que vai direto para os municípios e com outras contas que o secretário de Educação não tem controle direto, esse orçamento real cai pela metade e fica por volta de 16 bilhões de reais. Então nós temos 16 bilhões de reais do orçamento paulista indo para ensinar 3,5 milhões de jovens na educação básica e 10 bilhões de reais indo para essas 3 universidades que vão ensinar 180 mil alunos e fazer alguns milhares de pesquisas, algumas milhares de publicações que a gente ainda não sabe qual o nível da qualidade de todas elas. Para mim, é uma questão de justiça social priorizar a educação básica. Nós só seremos um país próspero de verdade se nós tivermos igualdade de oportunidades. Se todo mundo, independentemente de onde nasça e sob quais condições, tem as mesmas condições de saber e de se preparar em conhecimentos básicos para conseguir um trabalho, para conseguir progredir em estágios superiores de estudo e de educação. Só que isso a gente não vai conseguir fazer se a gente gasta 20 vezes mais por aluno no ensino superior, que acaba captando boa parte da elite da sociedade, do que com os alunos que estão na educação básica. Isso não vai acontecer. E aí a minha recomendação, muito diferente do que a maior parte das pessoas acreditam, é que nós temos que, então vamos sucatear a universidade para priorizar a educação básica. Não é assim que eu vejo. Eu acho que para a gente conseguir priorizar a educação básica, a gente tem que ser cada vez melhores no ensino superior e usar cada vez com mais responsabilidade os recursos. E ter um compromisso sincero de usar cada centavo que nós usamos dos pagadores de impostos da melhor maneira possível, com o maior retorno possível. Só assim a gente vai conseguir fazer com que o USP, Unesp e Unicamp, e que, todos, no final de contas, todos os alunos do Estado de São Paulo tenham a educação que devam ter. Se nós formos cada vez mais responsáveis, cada vez mais diligentes com os recursos das universidades e obtendo cada vez melhores resultados, a gente vai conseguir ensinar mais alunos, a gente vai conseguir fazer pesquisas de maior relevância e a gente vai conseguir usar melhor esses recursos públicos, sobrando mais espaço para que nós podemos alocar também para o ensino básico. Se as universidades paulistas focarem em outras fontes de receita, isso pode abrir espaço para que o ensino básico tenha mais recursos. E por aí vai. Né? Eu acredito... Deixar registrado só que está encerrada as inscrições. Pode continuar, deputado. Eu acredito que cobrar e ser cada vez mais vocal para que as universidades sejam exemplares, talvez seja a melhor maneira de nós conseguirmos priorizar o ensino básico. E, enfim, para finalizar, eu gostaria de dizer que isso foi só, no meu ponto de vista, só um começo. Foi uma primeira vez que eu me aprofundei com seriedade e entender, assim, em miúdos, a real situação das universidades e que esse trabalho vai continuar, até por conta do Conselho Consultivo da USP, mas também por entender que parte da missão que a gente tem de fazer com que a educação básica se torne de alta qualidade passa também pelo ensino superior, para que a gente use os recursos com maior eficiência possível, para que a gente faça com que as universidades ajude elas a buscar outras fontes de receita que não venham do ICMS, e que venham de parcerias com o setor privado, das mais diversas formas, para que a gente consiga, presidente, entregar cada vez mais, dar mais recursos para a educação básica e fazer com que os alunos do Estado de São Paulo
de ensino fundamental e ensino médio sejam mais bem educados. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Já para votar ou ainda Para não? votar. Voto sim, com restrição ao item 1 das conclusões. Voto sim ao relatório da nobre deputada Valéria Bolsonaro. Perfeito. Em votação, então, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório da deputada Valéria Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de registrar meu voto contrário, tá? Voto contrário da Vossa Eu Excelência. sou favorável ao relatório da deputada Bebel. E é contrário ao da deputada Valéria, registrado. Não havendo mais nada a tratar, nós... Aliás, até antes de encerrar, pela senhores ordem, deputados... senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, Ela deputada. registrou contrária da deputada ao... Aprovado, deputada, obviamente contrário da Vossa Excelência. Não, e favorável ao meu. Isso Não. foi dito, deputada Ah lá. Bebel. Isso foi Tá dito. dizendo Acabei que de não. falar isso aqui. Tá no dizendo microfone. que não. A deputada registrou o voto dela contrário. Contrário ao dela. Ao contrário dela, é favorável ao da meu. senhora. Isso, está registrado. Isso foi dito. Está registrado. Perfeito. E quero agradecer, então, a todos os deputados que estiveram presentes na CPI. Eu estou até falando por final, para que, por causa do plenário, que iria se abrir na ordem do dia, cumprimentar, sem dúvida, o Instituto de Criminalística, através do doutor Maurício Rodrigues Costa, doutor Maurício Silva, que fizeram um excelente relatório, onde traz grandes esclarecimentos. Quero também agradecer aos deputados pela PEC, que nós votamos, que vai, sem dúvida, aí, trazer um respeito para que as contas das universidades elas possam ser votadas, incluídas, todo anualmente, ao mesmo período das contas do governador. Não havendo mais nada, deputada Carla Morando, por gentileza. Eu também gostaria de finalizar esse trabalho de tantos meses aí, dizer também da minha satisfação, da minha alegria por ter conseguido concluir, né, esse trabalho junto aqui com o Wellington, a Valéria Bolsonaro e o deputado Daniel, e dizer que eu acho que isso só, na verdade, fortalece as universidades, porque aí sim teremos um dinheiro bem aplicado, bem gasto, atendendo maior população de estudantes. Então, estou bastante satisfeita, bastante feliz e acho também que foi muito produtivo esse período todo e a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre as universidades do Estado. Muito obrigada. Não havendo, então, mais nada a tratar, obrigado a todos que acompanharam essa CPI durante esses 180 dias, aproximadamente, e nós encerramos aqui os trabalhos. Obrigado a todos.